Conteúdo estudado, candidato aprovado. Colegas concurseiros, aqui é o Nelson e esse é o canal Estudado Aprovado. Desde já, inscreva-se, compartilhe, acompanhe as playlists e as notificações do canal, tudo bem? Então, nesta aula nós vamos conhecer a Lei número 10.741 de 2003, que fala sobre o Estatuto do Idoso, não é? Dos artigos 93 ao 109. E você pode se perguntar, mas por que apenas desses artigos em diante? Porque é o seguinte, um edital de um concurso específico, né, ele pede desde o artigo 93 até o 109. Se de repente você está estudando para outros concursos e quiser acompanhar a aula, seja bem-vindo. Tudo bem? Então vamos lá, iniciando. Lei 10.741 de 2003, Estatuto do Idoso, artigos 93 a 109. A referida lei trouxe ao ordenamento jurídico pátrio a garantia dos direitos das pessoas com idade igual ou superior a 60 anos. Entre os direitos estão a atenção integral à saúde por meio do Sistema Único de Saúde, SUS, recursos públicos destinados à proteção ao idoso, atendimento familiar em detrimento do asilar, além de outros direitos que estão elencados na referida lei. A Lei 10.741 de 2003 estimula a criação de varas especializadas e exclusivas do idoso. Quanto a esse último direito, o Estatuto do Idoso, ao instituir tal dispositivo, possibilitou mais uma garantia aos idosos. Foram criadas delegacias e setores do Ministério Público especializados na defesa dos direitos dos idosos. Ilustre-se ainda a obrigatoriedade da propriedade de tramitação processual em todas as varas, visando a celeridade ao idoso. Um breve comentário aqui. Para você que está visitando o canal, o meu modus operandi funciona assim, eu leio e a gente comenta em cima para interagir. Então, logo de cara, nessa introdução da lei do Estatuto do Idoso, o que a gente tem? Uma coisa importante aqui que pode cair em prova, a definição sobre o idoso, não é? Por exemplo, o Estatuto, tá bom, existe o Estatuto do Idoso, mas ele cai em qual situação? O idoso, óbvio, tá, mas qual é a definição? Entendam que logo aqui no começo do artigo tem essa definição que é muito importante, olha aqui, ó. Garantia dos direitos das pessoas com idade igual ou superior a 60 anos, certo? Pessoas com idade igual ou superior a 60 anos. Anota aí porque é importante. Mas o que tem a ver? Em qualquer situação do cotidiano que envolva algum problema ou algo envolvendo uma idosa, um idoso, alguém que tem a idade de 60 anos para cima, né, ele também tem que ser amparado por lei, pela Lei 10.741 de 2003, entendeu? Imagina uma situação aí, um idoso foi agredido e dessa agressão gerou uma lesão corporal. Além da lesão corporal, entra também a proteção integral ao idoso, tudo bem? Outra parte importante que eu li aqui logo no início aqui, né? Entre os direitos estão a atenção integral à saúde. De repente o idoso vai ao médico, não é atendido, gera um problema, enfim. Ele também tem que ser amparado pelas autoridades policiais, municipais, dentro dessa lei também, certo? Então, por que é bacana? Porque gerou uma proteção integral, algo específico ao idoso, assim como o ECA, ele protege a criança e o adolescente, com uma lei específica. Tudo bem? Ficou claro? Então a gente já está conhecendo aí a lei do Estatuto do Idoso. Vamos ver outras partes importantes logo nessa introdução. O atendimento familiar, né, com a prioridade embasada nessa lei.
Vamos ver. Estimula a criação de varas especializadas, tudo bem. E o que é importante a gente saber a nível de prova são essas delegacias, delegacia do idoso e os setores do Ministério Público, especializados na defesa dos direitos do idoso. Não é? E ilustre-se ainda a obrigatoriedade da prioridade da tramitação processual em todas as varas. Aí cai uma questãozinha lá, o idoso tem prioridade em tramitações processuais, é o cara que não estuda, não. Aí tem a alternativa lá, pegadinha. Não, é igual para todos e tal, dentro da Constituição. Cuidado, aí leva um zero. Então existe a prioridade em tramitações processuais para o idoso. Tudo bem? Ficou claro essa parte? Então vamos lá, continuando. Continuando aqui. Dispõe sobre o Estatuto do Idoso e dá outras providências. O Presidente da República faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a lei. Título 6 dos crimes, capítulo 1, disposições gerais. Artigo 9.3. Olha que deu um bug aqui. Artigo 9.3. Aplicam-se subsidiariamente, no que couber, as disposições da Lei 7.347, de 24 de julho de 85. Artigo 9.4. Aos crimes previstos nesta lei, cuja pena máxima privativa de liberdade não ultrapasse 4 anos, aplica-se o procedimento previsto na Lei 9.099, de 26 de setembro de 95. Subsidiariamente, no que couber, as disposições do Código Penal e do Código Processual Penal. Um breve comentário aqui. Então, gente, no artigo 9.3, que é o inicial aí que pede no edital, como está falando aqui, vou mostrar novamente, ó. O artigo 9.3 é 109, depois eu vou grifar. Então, começando aqui no 9.3, ele tem uma referência da Lei 7.347, de 24 de julho de 85. É referenciado isso aqui, certo? E no 9.4, ele dá uma referência dos crimes não superior, deixa eu ver se é isso mesmo, deixa eu reler aqui, os crimes previstos na lei cuja pena máxima privativa de liberdade não ultrapasse 4 anos, desculpa. Eu ia dar como referência a Lei 9.099 de 95. Tem também, mas só para a gente entender. Então, artigo 9.4. Aos crimes previstos nesta lei, ou seja, na Lei do Estatuto do Idoso, cuja pena máxima privativa de liberdade não ultrapasse 4 anos. Não é? Então, a gente tem que saber também que a pena privativa de liberdade, que tem ali reclusão, né, detenção, enfim, ela não pode ultrapassar 4 anos. E continua aqui, aplica-se o procedimento previsto na Lei 9.099/95 e subsidiariamente, no que couber, as disposições do Código Penal e Código Processual Penal. Então, gente, o que está querendo dizer aqui? Tem que tomar cuidado a nível de conhecimento e também a nível de prova. Cai uma questãozinha aí. Então, o Estatuto do Idoso, ele é exclusivamente, ele sempre... Cuidado com esses termos, exclusivamente, sempre, né, estará de acordo com a Lei 9.099/95 em todas as situações, em qualquer situação. Cuidado. Vamos centralizar as informações. O que a gente entende aqui do artigo 94? Pena, se é uma pena, se é um crime contra o idoso, que entra aqui no Estatuto do Idoso. A pena, se for uma reclusão ou detenção, a gente não leu ainda na íntegra. Mas enfim, mentaliza. A pena privativa de liberdade, ela tem que ser até 4 anos. Não pode ultrapassar. Certo? Dentro aí da lei do Estatuto do Idoso. E dentro disso entra também, no que couber, a lei 9.099 de 95 dos crimes de menor potencial ofensivo. Certo? E também dentro... as disposições do Código Penal e do Código de Processo Penal. Não é? Então vamos imaginar uma situação. O idoso é vítima aí de algo, de uma agressão, de um crime, enfim. A pessoa ela vai receber uma condenação
né, dependendo do caso, de uma pena privativa de liberdade que não vai poder ultrapassar os 4 anos, e dentro desse crime, se couber, entra também a lei de menor potencial ofensivo, dos crimes de menor potencial ofensivo, que é a Lei 9.099, e também disposições do Código Penal e do Código de Processo Penal, ou seja, não anula nada. É uma vítima ali, o idoso é uma vítima, então vamos analisar apenas em cima do Estatuto do Idoso. Não, entra tudo junto aí na situação, como foi falado aqui, como é definido nesse artigo 94. Tudo bem? Então, continuando. Capítulo 2 dos crimes em espécie. Artigo 95. Os crimes... que eu tô tentando grifar essa parte aqui, hoje tá difícil esse computador, cara. Dos crimes em espécie. Artigo 95. Os crimes definidos nesta lei são de ação penal pública incondicionada. Deixa eu já grifar aqui. Anota aí no seu caderno. Não se lhes aplicando os artigos 181 e 182 do Código Penal. Um breve comentário, gente, porque isso é importante. Tem pegadinhas em provas. A gente tem que saber o que é ação penal pública incondicionada e a condicionada. Condicionada é quando depende da representação da vítima, ou seja, a vítima tem que fazer alguma coisa por parte dela mesma. E a ação penal pública incondicionada é independente da vontade dela, da representação, as autoridades devem tomar providências, tudo bem? Pesquisa mais na íntegra aí para você entender, mas aqui para a gente não perder tempo, entenda que o artigo 95 ele define, quando fala assim, os crimes definidos nesta lei, ou seja, o Estatuto do Idoso, certo? Então entenda a definição do artigo 95 do Estatuto do Idoso. Qualquer crime contra o idoso, ele é de uma ação penal pública incondicionada, certo? O idoso não quer fazer nada. Não, tem que ser feito porque é uma ação penal pública incondicionada, independente da representação dele ou não, contra o que aconteceu, contra o agente que cometeu algum crime em cima dele, certo? Então vamos anotar. A lei do Estatuto do Idoso, ela é uma ação penal pública incondicionada. Tudo bem? Os crimes definidos nesta lei são de ação penal pública incondicionada. Não vamos esquecer isso daí porque cai em prova. Tudo bem? Continuando. Artigo 96. Discriminar pessoa idosa, impedindo ou dificultando seu acesso a operações bancárias, aos meios de transporte, ao direito de contratar ou por qualquer... Deixa eu ler primeiro, depois eu grifo, senão me atrapalho, vou repetir. Artigo 96. Discriminar pessoa idosa, impedindo ou dificultando seu acesso a operações bancárias, aos meios de transporte, ao direito de contratar ou por qualquer outro meio ou instrumento necessário ao exercício da cidadania, por motivo de idade. Pena: reclusão de 6 meses a 1 ano e multa. Parágrafo 1º. Na mesma pena incorre quem desdenhar, humilhar, menosprezar ou discriminar pessoa idosa, por qualquer motivo. Parágrafo 2º. A pena será aumentada de 1/3 se a vítima se encontrar sob os cuidados ou responsabilidade do agente. Um breve comentário aqui. Gente, eu tomo a liberdade de criar uma questãozinha de exemplo aqui. Não vou digitar nada aqui na aula, só para a gente entender. Vamos lá. Fulano de tal, de 57 anos, pega um ônibus e na tentativa de entrar no ônibus, ou enfim, de assentar-se, é humilhado pelo motorista. Né? E aí, o que vem na sua mente? Não, então, vamos colocar aí a alternativa A. Lei não sei o que, Código Penal. Alternativa B. Lei do Estatuto do Idoso. Nem vou continuar. Letra A ou letra B, qual que você escolhe? Letra B, Estatuto do Idoso? Errado. Não vamos esquecer de um detalhe. Te dei um exemplo de uma pessoa de 57 anos. O Estatuto do Idoso, ele define a proteção integral. Vamos voltar. Se o computador ajudar. Não é? De uma pessoa, aí eu grifei, nem salvou. Salvou.
Uma pessoa com idade igual ou superior a 60 anos. Esse exemplo que eu te dei, a pessoa tem 57 anos. Então, ela vai ser amparada pela lei apenas nas definições do Código Penal. Né? Não vão entrar as proteções integrais do Estatuto do Idoso. Certo? Só para a gente ficar ligeiro, ligado aí na aula e no que a gente está estudando, certo? Mas, continuando aqui no comentário, no breve comentário do artigo 96, já comparando aí uma pessoa de 60 anos para cima. Então, uma pessoa discriminada, né, uma pessoa idosa, como fala aqui, né, discriminar pessoa idosa, impedindo ou dificultando seu acesso. Como que seria isso? Tem aqui os casos, operações bancárias, meios de transporte, é só a gente abrir a imaginação, ao direito de contratar ou por qualquer outro meio ou instrumento necessário ao exercício da cidadania, por motivo de idade. Perceba que é bem específico. Vamos imaginar situações. Está discriminando uma pessoa idosa aí de 60 anos em diante. Agora a gente já está dentro da lei do Estatuto do Idoso. Impedindo ou dificultando, vamos lá, operações bancárias. Chega lá um idoso de 70 anos, sozinho, sem ninguém ali para dar um auxílio, e ele tem aquela dificuldade de mobilidade e tal, e aí ele passa naquela porta giratória ali de uma agência bancária e trava tudo, que ele está com chaveiro, ele está com um relógio ali de recordação, de metal, de 1940, aí chega um segurança e fala, vai embora, não dá para entrar. O que está acontecendo? Esse segurança do estabelecimento, ele já está concorrendo ao crime dessa discriminação. Mas o idoso não fez nada, o cara falou para ele voltar, ele voltou, tudo bem. Só que o que acontece? Se tem uma autoridade policial ou se alguém é notificado referente a isso, alguém que está ali perto, esse agente, esse segurança aí, ele já responde ao crime dessa discriminação aqui do artigo 96 do Estatuto do Idoso. Mas o idoso não quis fazer nada. Vamos lembrar, aí que entra o que a gente acabou de ler aqui, ação ação pública incondicionada, que independe da vontade da vítima, que no caso, vítima de uma discriminação, ficou claro? Aqui nas operações bancárias, certo? Meios de transporte, a mesma coisa. Todo mundo sabe que o idoso, ele já não paga mais a passagem, também é um benefício aí embasado nessa lei, não é? Da idade de 60 anos em diante. Então vamos imaginar, o cara tá lá, um motorista, tá lá, não tem ninguém no ônibus, aí ele tá dirigindo lá, vamos imaginar a situação. Ele passa num ponto, aí o idoso faz o sinal com a mãozinha para ele parar. Ele não para. Se tem uma testemunha, se tem alguém que pode auxiliar, ou até mesmo o idoso, mas independente da vontade dele ou não, que chega uma notificação a uma autoridade, esse motorista ele já concorre a responder pelo crime dentro do artigo 96 de discriminação à pessoa idosa, certo? Não, mas é muito viajado na maionese. Não, gente, negativo, olha aqui, ó. Impedindo ou dificultando. Nesse caso, ele impediu um idoso a entrar dentro do ônibus. Mesma coisa, o dificultando. O idoso entrou no ônibus e está lotado ali e ninguém toma uma atitude para alguém ceder um lugar, né? Para o idoso tomar assento. Ele está dificultando, a pessoa que está fazendo isso está dificultando, porque tem ali os assentos de prioridade para os gestantes, os idosos. Então, se a gente abrir a nossa imaginação para imaginar situações, fica fácil da gente pontuar na prova, certo? E assim sucessivamente, outros direitos, contratar um serviço, enfim, que prejudique o exercício da cidadania do idoso por motivo de idade, certo? Então, todos esses exemplos que eu dei aqui, essas pessoas que cometem ou que cometeram, elas concorrem à pena de reclusão de 6 meses, anota aí, pena, reclusão de 6 meses a 1 ano e também multa. Para ficar fácil, pega o seu caderninho e coloca aí. Discriminação contra o idoso, artigo 96, reclusão 6 meses a 1 ano. Tudo que envolver discriminação ao idoso, o agente ele vai concorrer a essa reclusão de 6 meses a 1 ano. Tudo bem? E aqui no parágrafo 1º,
na mesma pena incorre quem desdenhar, humilhar. Olha que interessante da gente estudar, né? Além de impedir, o cara chega lá, vai, véia, vai fazer um pão de queijo lá, sabe? Ou uma velha, ou um velho, né? Até esse termo velho aí você já não pode falar que você causa um constrangimento, mas eu tô te dando um exemplo para a gente entender melhor. Humilhar, menosprezar ou discriminar pessoa idosa. Ah, pela idade? Não, por qualquer motivo. Então entra meio que uma contradição que a gente tem que tomar cuidado aqui no prefácio do artigo 96. Por motivo de idade, e aqui no parágrafo 1º, por qualquer motivo. Então, para a gente saber, discriminou, já era, já está dentro aí da pena de reclusão de 6 meses a 1 ano e multa. Parágrafo 2º. A pena será aumentada de 1/3, olha que interessante, se a vítima se encontrar sob os cuidados ou responsabilidade do agente. A gente acompanha as situações aí que acontecem no cotidiano, a gente fica ligeiro nisso para pontuar na prova. Mas o que seria isso? Se encontrar sob os cuidados ou responsabilidade do agente. Gente, vamos abrir a imaginação. Asilo, aquele idoso que ele mora num apartamento e não tem nenhum parente, mas vem alguém contratado, né, para cuidar. Será que está cuidando desse idoso? Será que as pessoas estão ouvindo gritos, né, desse idoso? Aquela pessoa de repente está ali, está só ela, e o idoso, ela de repente ela não cuida, ela troca a fralda ali do idoso de qualquer jeito, ela bate, ela agride. Tem que tomar cuidado, né? Então, além, se oferecerem uma denúncia a uma cuidadora de idosos, e ela está infringindo a lei, cometendo esses crimes, constrangendo, humilhando, além dela ser presa, né, na reclusão de 6 meses a 1 ano e multa, ainda aumenta 1/3. Então, uma pessoa que é denunciada em cima de um crime desse, ela não vai responder a pena, não vai ficar presa, responder não, né? Ficar presa apenas na pena mínima de 6 meses ou a máxima de 1 ano e também a multa. Não, tem um aumento de pena, certo? Então mentaliza aí, um asilo. Ah, mas um asilo, o que tem a ver? Gente, a função das pessoas, dos funcionários de um asilo, é o quê? Não é deixar o idoso sob seus cuidados? Não tem lá os agentes? Respondem também essa pena de 6 a 1 ano e a multa e também o aumento de 1/3. Tá claro? Então vamos lá. Continuando. Artigo 97. Deixar de prestar assistência ao idoso, quando possível fazê-lo sem risco pessoal, em situação de iminente perigo, ou recusar, retardar ou dificultar sua assistência à saúde, sem justa causa, ou não pedir, nesses casos, o socorro da autoridade pública. Pena: detenção de 6 meses a 1 ano e multa. Parágrafo único. A pena é aumentada de metade se da omissão resulta lesão corporal de natureza grave e triplicada se resulta a morte. Um breve comentário aqui. Vamos abrir a imaginação, lembrando que a pena é parecida, né, é a mesma pena do artigo 96. Então vamos anotar essas penas aí. Detenção de 6 meses a 1 ano. Não, desculpa, gente, olha que importante, hein? Olha que... Vamos prestar atenção. Eu já ia viajar na maionese, mas eu prestei atenção aqui, ó. Não é igual, não. 96. Reclusão de 6 meses a 1 ano e multa. 97. Detenção de 6 meses a 1 ano e multa. Então, uma coisa não é igual a outra. Parece que é, mas não é. Então, gente, vamos comentar aqui. Eu vou comentar em cima desse artigo 97 para a gente mentalizar e entender. Deixar de prestar assistência ao idoso. O que seria isso? Né? Vamos ter a curiosidade para estudar em concurso público. Deixar de prestar assistência ao idoso. Quando possível, fazê-lo sem risco pessoal. Né? Em situação de iminente perigo, ou seja, algo que vai acontecer ali se ninguém fizer nada. Ou recusar, retardar ou dificultar sua assistência à saúde, sem justa causa, sem motivo, ou não pedir, nesses casos, o socorro da autoridade pública. Certo? Vamos imaginar uma situação. Está passando lá um idoso, além de ser idoso, é deficiente visual e está numa plataforma aí de um metrô. Está vazio, a estação está vazia, está você sentado no banco, vendo o teu celular lá,
e percebe que vem um idoso com aquela muleta, meio que batendo ali no chão para ter um acesso, que normalmente as estações dos metrôs, acho que não sei em outros estados, mas em São Paulo tem um negocinho que você vai seguindo lá. Você vai batendo a muleta e aquilo vai te direcionando até a plataforma para você esperar o trem ali do metrô. Né? E só que esse idoso ele se perde ali, começa a bater a muleta numa parte que não tem nada a ver e ele está indo em sentido à plataforma, né? No sentido ali de tropeçar e cair nos trilhos e o trem passar por cima. Nossa, que exemplo cruel, mas é para as coisas meio que desagradáveis facilitam o nosso entendimento para pontuar na prova, vai por mim. Essa pessoa observa o idoso indo ali e fala, meu, não vou fazer nada. Ou então, uma coisa que infelizmente vira moda na nossa sociedade, que às vezes é um tanto hipócrita, o cara para o que está fazendo, liga a câmera e começa a filmar. Em vez de ele socorrer, ele filma. Né? Filma, aí o idoso cai ali na linha do trem, passa o metrô por cima e o cara não faz nada. Ainda salva o vídeo e divulga aí em Deep Web, Dark Web, ou seja, um cara psicopata. O que acontece com esse cara? Não acontece nada porque a estação estava vazia, ninguém viu. Só que, gente, todo lugar hoje em dia tem uma câmerazinha. Então ocorre o crime, esse cara, esse lunático é identificado, e aí, o que acontece? Ele vai responder, né? Ele vai responder pela pena de detenção de 6 meses a 1 ano e multa. Nesse caso, a pena máxima aqui 1 ano. Né? Nesse caso aí, provavelmente ele já responde até em cima aí de algo fora também do, né, o pacote ali do Código Penal em cima dele também. Lembra que no início a gente estudou, não é? A lei, as diretrizes aqui, as leis do Estatuto do Idoso, incluindo também Código Penal, incluindo também Código Processual Penal. Então, nesse caso aqui entraria Estatuto do Idoso e também os crimes ali, os artigos do Código Penal. Provavelmente. Por quê? Porque fala aqui no parágrafo único, que não sei se você lembrou, mas a gente acabou de ler. A pena é aumentada de metade se da omissão, ou seja, o que é omissão? Ele não fez nada, ele viu, não fez nada e ainda filmou. Resulta lesão corporal de natureza grave, certo? E triplicada, então não é da metade, já é do triplo, se resulta a morte. Então eu te pergunto, o trem passa por cima de uma pessoa, ela vai sobreviver? Idoso ainda? Não. Então nesse caso, esse lunático aí do exemplo do celular, ele responde pelos crimes, além do Código Penal, do Estatuto do Idoso. Por quê? Porque ele deixou de prestar assistência. Quando possível, fazê-lo sem risco pessoal. Se ele levantasse e auxiliasse o idoso ali, deficiente visual, ele poderia evitar essa situação, que até então é de iminente perigo. Olha que exemplo bacana que eu te dei, porque estava acontecendo. Ou recusar, retardar ou dificultar sua assistência à saúde. Ele se recusou, ele não fez nada, ele simplesmente, além de tudo, ele filmou. Sem justa causa, ele não teve motivo para ser tão omisso assim. Né? Ou então ele não quer fazer nada, mas ele poderia, ao menos, nesses casos, nesse exemplo que eu estou te dando, pedir um socorro à autoridade pública. O que seria uma autoridade pública nessa plataforma aí da estação do metrô? Chamar um agente. Os agentes ali de segurança, que estão a todo momento. Então, esse lunático aí, ele responde a essa pena. Né? No caso aí, a pena de 1 ano ou mais, junto com a multa, a pena aumentada também ao triplo, e entram aí também o Código Penal, enfim, se resulta de morte, tudo bem? Gente, comentários à parte, exemplos cruéis à parte, para a gente mentalizar, a aula está sendo encerrada. Peço a tua inscrição, inscreva-se, compartilhe. E um detalhe, você tem que acompanhar sempre as playlists do canal. Toda matéria tem playlist. Eu estou sendo enfático e insistindo nessa vertente aí de você acompanhar as playlists. Tudo bem? A gente se vê na próxima. E lembre-se, conteúdo estudado, candidato aprovado. Um abraço.